but it is an engineering problem. And in my book, Future of Humanity, I even speculate beyond that. Recentemente, o renomado físico teórico Michio Kaku surpreendeu o mundo ao revelar descobertas surpreendentes feitas pela NASA em relação ao planeta Marte. Conhecido por sua expertise em física e astrofísica, Kaku compartilhou informações intrigantes que têm impactado profundamente nossa compreensão sobre o planeta vermelho. Marte, um dos planetas mais estudados e fascinantes do nosso sistema solar, tem sido objeto de intensa investigação científica nas últimas décadas. A NASA tem liderado diversas missões espaciais para explorar Marte, utilizando sondas, rovers e até mesmo satélites em órbita para coletar dados e imagens impressionantes. Assim, ao longo dos anos, os cientistas da NASA têm reunido dados e imagens fascinantes que lançam luz sobre a geologia, atmosfera e possibilidade de vida em Marte. Essas descobertas têm desafiado nossas concepções anteriores e lançado novas perguntas intrigantes sobre o planeta. O que será que já foi descoberto em Marte? Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Água líquida em Marte. Uma equipe internacional de pesquisadores encontrou novas evidências para a possível existência de água líquida sob a calota polar no sul de Marte. Os resultados, publicados na revista Nature Astronomy, fornecem a primeira linha de evidência independente, usando dados além do radar, de que existe água líquida sob o polo sul de Marte. Os pesquisadores, liderados pela Universidade de Cambridge com o envolvimento da Universidade de Sheffield, usaram medições de um altímetro a laser da superfície superior da calota de gelo para identificar padrões sutis em sua altura. Assim, eles então mostraram que esses padrões correspondem às previsões de modelos de computador sobre como um corpo de água abaixo da calota de gelo afetaria a superfície. Seus resultados estão de acordo com medições de radar de penetração de gelo anteriores, que foram originalmente interpretadas para mostrar uma área potencial de água líquida sob o gelo. Contudo, houve um debate sobre a interpretação da água líquida apenas a partir dos dados do radar, com alguns estudos sugerindo que o sinal do radar não é devido à água líquida. Este estudo dá a melhor indicação até agora de que existe água líquida em Marte hoje, porque significa que duas das principais evidências que procuraríamos ao procurar por lagos subglaciais na Terra foram encontradas em Marte, disse Francis Butcher, segundo o autor do estudo da Universidade de Sheffield. A água líquida é um ingrediente essencial para a vida, embora não signifique necessariamente que exista vida em Marte, disse Butcher. Para ser líquida em temperaturas tão frias, os pesquisadores observaram que a água abaixo do Polo Sul pode precisar ser muito salgada, o que dificultaria a vida de qualquer micróbio nela. No entanto, dá esperança de que havia ambientes mais habitáveis no passado, quando o clima era menos implacável. Pois, como a Terra, Marte tem espessas calotas de gelo em ambos os polos, aproximadamente equivalentes em volume combinado ao manto de gelo da Groenlândia. No entanto, ao contrário das camadas de gelo da Terra, que são sustentadas por canais cheios de água e até grandes lagos subglaciais, até recentemente se pensava que as calotas polares de Marte estavam congeladas até seus leitos devido ao clima frio marciano. Mas, em 2018, evidências do satélite Mars Express da Agência Espacial Europeia desafiaram essa suposição. O satélite tem um radar de penetração de gelo chamado MARSIS, que pode ver através da calota de gelo do sul de Marte. Ele revelou uma área na base do gelo que refletia fortemente o sinal do radar, que foi interpretado como uma área de água líquida sob a calota de gelo. No entanto, estudos subsequentes sugeriram que outros tipos de materiais secos que existem em outras partes de Marte
poderiam produzir padrões semelhantes de refletância se existissem abaixo da calota de gelo. Assim, dadas as condições climáticas frias, a água líquida sob a calota de gelo exigiria uma fonte de calor adicional, como o calor geotérmico de dentro do planeta, em níveis acima dos esperados para Marte atualmente. A combinação das novas evidências topográficas, os resultados do nosso modelo de computador e os dados do radar tornam muito mais provável que pelo menos uma área de água líquida subglacial exista em Marte hoje, e que Marte ainda deve estar geotermicamente ativo para manter a água sob o líquido da calota de gelo, disse o professor Neil Arnold, do Instituto de Pesquisa Polar Scott de Cambridge, que liderou a pesquisa. Na Terra, os lagos subglaciais afetam a forma da camada de gelo sobrejacente, sua topografia de superfície. A água nos lagos subglaciais reduz o atrito entre a camada de gelo e seu leito, afetando a velocidade do fluxo de gelo sob a gravidade. Isso, por sua vez, afeta a forma da superfície do manto de gelo acima do lago, muitas vezes criando uma depressão na superfície do gelo, seguida por uma área elevada mais abaixo do fluxo. Dessa forma, a equipe, incluindo pesquisadores da Universidade de Nantes, University College, Dublin e da Open University, usou uma série de técnicas para examinar dados do satélite Mars Global Surveyor da NASA, da topografia da superfície da parte da calota polar sul de Marte, onde o sinal de radar foi identificado. E a análise revelou uma ondulação de superfície de 10 a 15 quilômetros de extensão, compreendendo uma depressão e uma área elevada correspondente, ambas as quais se desviam da superfície de gelo circundante em vários metros. Para ter noção, isso é semelhante em escala às ondulações sobre lagos subglaciais aqui na Terra. Assim, a equipe então testou se a ondulação observada na superfície do gelo poderia ser explicada pela água líquida no leito. Eles executaram simulações de modelos de computador do fluxo de gelo, adaptados às condições específicas de Marte. Então inseriram um pedaço de fricção reduzida no leito de gelo simulado, onde a água, se presente, permitiria que o gelo deslizasse e acelerasse. Os pesquisadores também variaram a quantidade de calor geotérmico vindo de dentro do planeta. Assim, esses experimentos geraram ondulações na superfície de gelo simulada que eram semelhantes em tamanho e forma àquelas que a equipe observou na superfície real da calota de gelo. Dessa forma, a semelhança entre a ondulação topográfica produzida pelo modelo e as observações reais da espaçonave, juntamente com as evidências anteriores de radar de penetração no gelo, sugerem que há um acúmulo de água líquida sob a calota polar sul de Marte. E essa atividade magmática ocorreu há relativamente pouco tempo no subsolo de Marte, para permitir o aumento do aquecimento geotérmico necessário para manter a água em estado líquido. Metano em Marte. O metano, CH4, é uma molécula orgânica presente de forma gasosa na atmosfera terrestre. Mais de 90% do metano em nosso planeta é produzido por organismos vivos. A recente detecção de plumas de metano no hemisfério norte de Marte é de grande interesse devido à sua potencial origem biológica, embora outras explicações também possam ser possíveis. O metano se decompõe na presença da radiação solar ultravioleta. Com base em modelos fotoquímicos e no entendimento atual da composição da atmosfera marciana, o metano tem um tempo de vida químico de cerca de 300 a 600 anos, o que é muito curto em escalas de tempo geológico. Isso implica que o metano que se observa hoje não pode ter sido produzido há 4,5 bilhões de anos, quando os planetas se formaram. Então, o que pode explicar a presença desse gás no planeta vermelho? Mistério do metano marciano. A presença e concentração de metano, CH4, na atmosfera marciana é de suma importância para cientistas planetários e exobiólogos, porque pode ser o sinal de vida microbiana presente ou passada.
Alternativamente, pode estar relacionado a processos não biológicos, incluindo vulcanismo presente ou passado ou atividade hidrotermal. A discrepância entre a detecção de CH4 a partir de medições do Curiosity na superfície da cratera Gale e a não detecção de CH4 pelo ExoMars Trace Gas Orbiter, TGO, em órbita levou a um debate vibrante na comunidade científica. 2 artigos recentes publicados em periódicos da AGU partem da premissa de que ambas as medições estão corretas e usam abordagens inovadoras para caracterizar os potenciais regiões de origem das emissões de CH4 e resultantes implicações que reconciliariam os diferentes conjuntos de dados. Eles convergem para um resultado surpreendente. Como e quando o metano foi observado em Marte? Observações terrestres e orbitais de metano na atmosfera marciana foram relatadas desde 1999 e estão em desacordo desde o início. Eles mostram concentrações de metano altamente variáveis e inconsistentes, com médias globais variando de 5 a 33 ppbv. Como esses 2 estudos tentam conciliar as medidas aparentemente contraditórias? Para identificar as possíveis fontes de emissão de metano, o estudo 1 utiliza modelagem de dispersão atmosférica, enquanto que o estudo 2 utiliza análise de trajetória de retorno. Com base nos ventos predominantes modelados, o estudo 1 mapeia as regiões de emissão a jusante, prevendo quanto metano liberado em uma determinada área e tempo pode atingir o Curiosity, abordagem euleriana, enquanto o estudo 2 mapeia as regiões de emissão a montante, transportando para trás no tempo a quantidade de metano medida pelo Curiosity, abordagem lagrangiana. Assim, em ambos os casos, as medições do Curiosity fornecem a verdade básica, e os limites superiores das medições de TGO fornecem a condição de limite para a concentração média global máxima de metano. Como essas investigações ajudaram a esclarecer o mistério do metano marciano? As observações aparentemente contraditórias, usadas como restrições e combinadas com uma lógica científica rigorosa, levam os autores dos 2 estudos a inferir que apenas emissões muito pequenas de metano provenientes de uma fonte localizada na borda noroeste da cratera Gale, ou seja, de muito perto do rover, pode levar a uma detecção pelo Curiosity e não detecção pelo TGO. O resultado também exclui globalmente todas as outras fontes de metano, pois tais fontes gerariam um nível de fundo global maior que o limite superior, 0,02 ppbv, observado pelo TGO. Assim, os cientistas marcianos são, portanto, deixados com os seguintes cenários alternativos, todos com dificuldades. 1. Curiosity pousou sobre ou próximo à única fonte de metano no planeta, o que é extremamente improvável. 2. Há algo errado com as medições, mas essa possibilidade foi investigada em detalhes e descartada. 3. A vida útil do metano na atmosfera marciana é, por algum motivo desconhecido, muito mais curta do que a prevista pela química conhecida, incluindo a possibilidade de um mecanismo de remoção rápida desconhecido que não deve afetar significativamente outras espécies, já que a química conhecida explica bem seu comportamento. Os cenários possíveis são definidos, mas o mistério do metano em Marte ainda continua sem uma explicação. Clima em Marte totalmente estranho, mas um pouco parecido com a Terra. Marte, o planeta vermelho, é um mundo fascinante que tem despertado o interesse da comunidade científica há décadas. Enquanto a atmosfera e o clima de Marte são radicalmente diferentes da Terra, estudos recentes revelaram algumas semelhanças surpreendentes que desafiam nossas expectativas e nos levam a uma compreensão mais profunda desse planeta distante. Ao contrário da Terra, que possui uma atmosfera densa composta principalmente por nitrogênio e oxigênio, a atmosfera marciana é muito mais rarefeita, composta principalmente por dióxido de carbono. Essa diferença na composição atmosférica tem implicações significativas para o clima do planeta. Em Marte, as temperaturas médias são extremamente baixas,
chegando a cerca de menos 63 graus Celsius. A fina atmosfera marciana não consegue reter calor da mesma forma que a atmosfera terrestre, o que resulta em uma grande variação de temperatura entre o dia e a noite. Durante o dia, a temperatura pode atingir até 20 graus Celsius nas regiões equatoriais, enquanto durante a noite cai para menos 80 graus Celsius ou até mais baixo. No entanto, apesar dessas condições extremas, os cientistas descobriram evidências de que o clima em Marte pode apresentar semelhanças surpreendentes com o clima terrestre. Estações sazonais, por exemplo, ocorrem em Marte, assim como na Terra, devido à inclinação do eixo do planeta em relação ao Sol. Essas mudanças sazonais afetam a distribuição de gelo e a formação de nuvens no planeta. Uma das características mais notáveis do clima marciano são as tempestades de poeira. Marte é conhecido por suas grandes tempestades de poeira que podem envolver o planeta inteiro e durar semanas ou até meses. Essas tempestades podem ter efeitos significativos na atmosfera marciana, afetando a temperatura e a luminosidade em sua superfície. Além disso, observações recentes mostraram a presença de nuvens em Marte, incluindo nuvens de gelo de dióxido de carbono. Essas nuvens podem ser vistas nas regiões polares do planeta e mudam ao longo das estações, assim como as nuvens na Terra. A descoberta de água congelada em Marte que comentamos também é uma evidência de que existe uma interação complexa entre a atmosfera, a superfície e o ciclo da água no planeta. Embora a água líquida seja instável na superfície marciana devido às baixas pressões e temperaturas, a presença de água congelada em calotas polares e em depósitos subterrâneos sugere a existência de um ciclo de água semelhante ao da Terra. Essas semelhanças e diferenças climáticas entre Marte e a Terra são fascinantes e desafiam nossa compreensão do universo. E todo esse estudo do clima em Marte nos ajuda a ampliar nosso conhecimento sobre a formação e a evolução dos planetas, bem como a entender melhor nosso próprio. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que vamos encontrar novas descobertas em Marte? Será que em um futuro distante nossa civilização vai conseguir morar lá? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.